Olá, nós aqui do canal que rola na Geronto, primeira gravação, primeiro episódio do ano 2024, que coisa maravilhosa. Como nós já falamos, que seja um ano muito proveitoso para todos, um ano muito bom. E estamos começando a gravação aqui do canal com um assunto importantíssimo, que é disfagia na velhice, e porque teve episódios recentes, inclusive aí do Wilson Fittipaldi, que está na UTI, uma disfagia, e a gente encontra esses problemas nas instituições de longa permanência, para idosos, em outros locais, em restaurantes, enfim. Em muitos locais a gente encontra esse problema e principalmente com velhice, na velhice. Estamos aqui com uma pessoa que é gabaritadíssima. Olha o que eu estou falando. Ela é realmente muito gabaritada no que a gente prega sobre, fala sobre disfagia, que é a Juliana Venites. Ô, Juliana, peraí, deixa eu só achar. Eu quero te apresentar, Juliana, porque você merece a gente dizer tudo o que você é. Porque a Juliana Venites, ela é doutora pela Unifesp, especialista em geriatria e gerontologia e motricidade orofacial pela Unifesp, SBGG e pela CRFA, que deve ser Conselho Regional Federal de Fono. Fonoaudiologia, de fono. Ela é presidente atual da SBGG, Seção São Paulo, presidente da gerontologia na SBGG São Paulo, responsável técnica pelo setor de fonoaudiologia do Hospital Santa Helena, em Santo André, pela Versânia Hospital de Transição e Cuidados Paliativos. Ela é membro do Conselho Regional de Fonoaudiologia e coautora de um livro sobre o tema. Aliás, depois, se você está com o livro aí, Juliana, mostra para nós. O livro Vou é mostrar. Disfagia no Idoso e Disfagia, Informação com Arte para o seu dia a dia. Vejam, não é competentíssima que eu falei nesse assunto, Ai, primeiro assunto do obrigada. nosso ano. Muito Juliana, obrigada, Sérgio. Muito obrigada. Eu que fico muito honrada. Eu admiro demais o trabalho de vocês. Vocês fazem um trabalho incrível, colocando a gerontologia num patamar científico mais disponível para todo mundo, e isso é louvável, né? Eu tenho o grande prazer de ter a Marília dentro da Sociedade Brasileira de Geriatria, lá na nossa equipe. Ela sabe o quanto eu admiro o trabalho dela, né? A força que ela tem, e eu queria muito agradecer e me sinto muito honrada de estar aqui no primeiro programa do ano. a honra é nossa. A honra é nossa. Muito obrigado mais uma vez pelo aceite do convite. E aqui estamos, não é? E vamos começar por um assunto tão importante: disfagia. Eu queria, inicialmente, então, Juliana, fazer-lhe duas perguntas que são uma só, interligadas. Uhum. É normal engasgar na velhice? Isto só acontece com pessoas idosas? Então vamos lá, vamos bater um papo desse assunto que eu trabalho há 23 anos, né? Eu adoro falar sobre isso, eu acho que um dos meus propósitos de carreira é isso, levar a disfagia para a população em geral, não só para a comunidade científica. Então, veja só, o engasgo comum, aquele que a gente tem no dia a dia, que é eventual, aquele que a gente tem 2, 3 vezes por ano, é esperado em qualquer faixa etária. Tá? Então, a gente às vezes está comendo, aí aquele nosso tio no almoço de domingo conta uma piada. Aí a gente se engasga, tá tomando lá a Coca-Cola, se engasga. Então, às vezes, isso acontece. A gente, por uma distração, por uma falha do mecanismo, a gente engasga. O que acontece? Por que que a pessoa idosa engasga mais? Veja, assim como nós perdemos a força e a mobilidade de braços e pernas, a gente também perde desta musculatura.
né? A gente não pensa nisso, mas o que faz a gente engolir corretamente é uma sequência de movimentos, são movimentos sincronizados dos órgãos da língua, da garganta, né? A laringe que sobe, a epiglote que desce. Então, esses movimentos têm que ser sincronizados. Se eles não forem sincronizados corretos, a gente engasga. Então, no envelhecimento, como tudo perde a força, essa musculatura também perde, né? Então, o que acontece? Se a gente não considerar nenhum tipo de doença, 30% de idosos absolutamente saudáveis engasgam. Então, veja, no meu trabalho de doutorado, eu entrevistei 97 idosos que estavam em um centro de terceira idade, que iam com o próprio carro, tá? Iam para aula de inglês, para aula de natação. Então, são pessoas absolutamente saudáveis. A gente fez uma pesquisa, um screening de cognitivo, de funcionalidade, e veja, a pesquisa foi exatamente igual se vê em outros países. De 30% a 40% dessas pessoas já engasgam com água, já engasgam com sólidos secos, tipo coco, farofa, né? Castanha, amendoim, engasgam para engolir o comprimido, tem dificuldade para engolir o comprimido e com a própria saliva, né? Então, assim, são queixas importantes e robustas que muitas vezes a gente desconsidera, né? E é bastante interessante porque, assim, quando eu perguntava por que a pessoa não foi atrás, a pessoa não se tocava e dizia assim, mas é normal, né, para a minha idade. Eu vou querendo comer um pouquinho mais molinho, né? Eu prefiro, não gosto mais de carne. Outra coisa, as pessoas acham que é preferência, Sérgio. Fala assim, olha, antes eu adorava um churrasco, agora eu não gosto mais, eu prefiro ir num restaurante de massas. Por quê? Porque é mais dificultoso mastigar e engolir. Então, veja, pessoas absolutamente saudáveis têm esse tipo de queixas, idosos a partir dos 60 anos. Só que a gente tem que pensar uma coisa, infelizmente, quando a gente tem o envelhecimento, a gente tem doenças típicas do envelhecimento que alteram a questão cognitiva, a questão cerebral. Então, os AVEs, né, os derrames, Parkinson, as demências, o Alzheimer, tudo isso vai interferir na forma que a gente engole ao longo do percurso, né, da degeneração cerebral. Então, outra coisa também que a gente não pensa, às vezes coisas muito simples, como uma infecção urinária. A pessoa não tem problema nenhum. Aí ela pega uma infecção urinária, fica super rebaixada, não consegue andar, não consegue falar e começa a engasgar muito. Também acontece aí. E aí, às vezes, ela engasga, faz uma pneumonia, porque a comida foi para o lado errado, e aí ela tem dois problemas, uma infecção urinária e uma de pulmão, né? Então, assim, a disfagia é uma questão de saúde pública muito importante. Em 2016, a Sociedade de Medicina Geriátrica Europeia, junto com a Sociedade dos Transtornos de Deglutição da Europa, fizeram um paper muito bom, dizendo que a disfagia tem que ser considerada uma síndrome geriátrica. Assim como a queda, por exemplo, né? Ela causa uma série de comorbidades. Então, a pessoa que não consegue engolir, que se engasga para comer, né, a disfagia, a pessoa que se engasga, ela vai perder peso, porque ela está comendo, aí de repente começa a engasgar, dá aquela sensação de sufocamento. Eu paro de comer, então eu emagreço, né? A pessoa vai ter chance de ter mais desidratação, porque a gente acha que o sólido é o mais difícil. Realmente é difícil, mas a água é o mais difícil para o paciente idoso ou para o idoso que tem alguma dificuldade em engolir, porque ela é mais difícil de organizar na boca, não tem gosto e geralmente não tem temperatura ambiente. Então, eu não consigo entender que tem a água na boca, né? Então, risco de desidratação e também de pneumonias frequentes, podendo levar até o óbito.
tá? Então, veja, respondendo resumidamente aí o que você me perguntou, a disfagia pode acontecer em outras idades, só que no envelhecimento ela é inerente, porque vai quando a pessoa é mais adulta, Sérgio, ela está ligada a geralmente alguma outra doença, então câncer de cabeça e pescoço, tá? Ou alguma alteração anatômica da garganta ou da boca, ou uma doença neurológica, mas no envelhecimento eu tenho um envelhecimento natural. Algumas pessoas não vão ter problema nenhum, vão continuar comendo maravilhosamente bem. Eu tenho uma paciente de 100 anos que come super bem com uma taça de vinho, tá? Super bem, e não se engasga, tá? Lógico que pelas falhas dentárias, a proteína, a carne tem que ser um pouco mais macia, mas só isso, tá? Mas 30% das pessoas têm problema. Ok. Juliana, muito bem explicado, muito objetiva, e eu queria agradecer a sua presença conosco, a honra é nossa, esse primeiro programa do ano, você participar do canal que rola na Geronto, trazendo este assunto tão importante, que nos motivou, foi exatamente o que o Sérgio, ao apresentá-la, falou, e eu vi você, inclusive, dando informações no programa, no jornal, não é? Explicando isso, e super bem. Então, muito obrigada. E aí, nessa altura de todas essas informações preciosas que você nos deu, eu gostaria que você fizesse uma diferença, se é que tem diferença entre disfagia e a outra palavra que se chama presbifagia. O que é isso? O que é um? O que é outro? E a gente tem que saber isso. Perfeito. A pergunta é importante, porque assim, ó, lembra quando o nosso olho, a mão vai ficando curta, né? Que a gente tem a presbiopia, né? É o envelhecimento do olho, né? Da função ocular. A gente tem a presbifagia, que é o envelhecimento da deglutição. Então, não é uma doença, é natural, é esperado. Tá? São modificações, a gente não pode considerar como alterações, como doença, são modificações. Para algumas pessoas vão ter um impacto maior, para outras não vão ter, praticamente não tem impacto. Tá? Então, a presbifagia é isso. Agora, a disfagia, ela já está ligada a uma doença de base. Então, veja só, a disfagia, o que é? É uma alteração no trajeto da comida, né? Porque, teoricamente, a comida faz boca, faringe e esôfago, tá? Ela faz isso. Na disfagia, existe uma alteração nesse trajeto. Ou ela desvia, sabe quando a nossa avó falou que vai para o buraco errado? Exatamente isso. Tá? Ela vai, ao invés de ir para o esôfago, ela vai para a laringe, e a gente tosse para tirar a comida de lá, porque via aérea é lugar de ar só, tá? Então, graças a Deus, a natureza, o Criador, o que a gente gosta de dizer, fez um sistema que não é para entrar comida na via aérea, na laringe, no pulmão, não é para entrar lá, é só ar. Então, a gente tem mecanismos de defesa, de proteção. Então, a disfagia é quando há uma alteração nesse trajeto. Então, a comida desvia ou fica parada e a gente tem que tossir para tirar dali, tá? Então, ela está sempre ligada a uma alteração maior. Por exemplo, como eu falei anteriormente, às vezes a pessoa tem uma infecção urinária que não tem nada a ver com a garganta, mas fica rebaixada, não consegue falar, não consegue andar, né? A infecção causa esse rebaixamento, né? Esse nível de consciência baixo pode causar disfagia. As doenças neurológicas, Parkinson, Alzheimer, derrame, podem causar disfagia também. Então, e outras doenças neurológicas também. Então, a disfagia é um sintoma sempre de uma doença maior. Presbifagia não é doença, tá? É uma modificação. Pode falar, Marília. Uma dúvida que veio agora, até para quem nos escuta, nos acompanha. Disfagia e engasgo são a mesma coisa?
Isso, olha, é É sinônimo, importantíssimo. elas são sinônimos. Eu Isso, falo assim, eu sim. engasguei, eu tive disfagia. Explica para É, a gente isso. O então, engasgo é a consequência. É, é a consequência. Então, a disfagia, ela pode ter, Marília, vários sintomas. O engasgo é aquele clássico, tá? Ele tá, pode acontecer na hora que a gente engole ou pode acontecer depois. A pessoa, tá. por exemplo, que tem uma alteração esofágica e tem um refluxo intenso, ela tem uma tosse depois que ela come, não exatamente no momento que come. Então, o engasgo é um sintoma importante. A tosse também durante a alimentação é um sintoma importante. Qual a diferença entre um e outro, tá? É importante a gente saber. A tosse é a tosse e aquela coisa que a pessoa se recupera rápido. Eu tuço, melhorei. O engasgo é aquilo que a pessoa fica tossindo, que você vê que a pessoa vai ficando vermelha e às vezes até roxa. Tá? Então, é uma tosse muito mais intensa, com uma dificuldade respiratória, tá bom? Então, isso é um engasgo. Ele é muito parecido com a tosse? É, mas é muito de maior intensidade. Agora, a disfagia, além da tosse e engasgo, ela pode ter outras manifestações. Eu posso sentir a comida parada, por exemplo. Ou eu não sinto nada, eu só sinto cansaço para comer. Às vezes, a comida vai tão pouquinho que a pessoa nem tem o reflexo de tossir, mas eu começo a sentir cansaço, porque a comida está caindo lá onde ela não deve cair, tá? Então, essas manifestações podem acontecer sim, tá? Então, disfagia é um conjunto, né? Disfagia é a alteração no trajeto, e os sintomas dela pode ser isso, Perfeito. tosse, engasgo, tá bom? Perfeito, obrigada. Imagina. Juliana, Oi. prazer também, né, tá Prazer com é você. meu. Tá? A gente agradece muito e trazendo um tema tão interessante para a gente já começar o ano falando de uma coisa muito importante e que as pessoas às vezes não levam muito a sério, enfim, pensa que engasgar é uma coisa muito fácil, muito tranquila, né? E a gente sabe que Uhum. isso não é verdade. E então, assim, você um tempo atrás, aí você falou, né, numa das perguntas atrás, a diferença, né, entre falando que acontece, né, o engasgo, a disfagia, enfim, ela acontece não só com idosos, mas também com jovens, né? Mas aí eu queria te perguntar em relação ao velho, né? O que é normal, né, no velho, em relação à mastigação, deglutição, é normal ter engasgo, não ter, ou, enfim, como que é isso? Essa pergunta, eu acho que é a pergunta de milhões, sabe, Carlos? Porque é verdade, porque a gente tem que ter, eu acho que às vezes o profissional da saúde e até a família tem que ter uma sensibilidade muito boa para perceber a disfagia chegando. Muitas vezes, quando chega no nosso consultório, a pessoa já está comendo tudo papinha ou amassado com garfo. Tá? Por quê? Porque achou que isso era normal, ter essa dificuldade é normal, e não é normal. Então, veja só, como é que a gente vai fazer? Se você percebe que você mesmo, ou o teu parente, né, o teu paciente, está recusando o que ele costumava comer, é um sinal de preocupação. Então, vamos dar um exemplo. A pessoa comia arroz, feijão, batata frita, bife e salada. Aí agora ela não gosta mais, ela prefere carne moída. Opa, tem alguma coisa errada, tá? Então, isso às vezes a gente percebe. Então, as pessoas, às vezes, ela encara como uma preferência, mas é uma dificuldade. Então, a modificação do alimento que habitualmente a pessoa come, a gente tem que se preocupar, tá? Então, a gente percebe que você pergunta assim para a pessoa: você come pão francês? Aí a pessoa fala assim, como? Aí você vai observar na avaliação funcional. O que que ele faz? Pega o pão, molha no leite e come, né? Então, ele não está comendo pão francês seco, né? Ele está usando leite para umedecer. É uma mudança de consistência, tá? Isso pode acontecer também
A gente sabe que ainda nós temos a geração dos 60 a mais hoje proveniente de uma odontologia muito extrativa, que se tirava os dentes e queria se colocar prótese, né? Eu lembro que eu era criança, acho que eu devia ter uns 10 anos, né? Coisa de 35 anos atrás, a minha tia tirou os dentes que faltavam para colocar uma prótese total. Hoje é algo impensável, né? Fazer um negócio desse, né? Mudou totalmente. Então, essas pessoas têm próteses muito antigas e que são péssimas para mastigar, tá? Então, o sólido, às vezes, vem por aí a dificuldade. Quando a gente pensa no líquido, às vezes você vê assim, ai, mas a mamãe só toma agora com canudo. Opa, tá tomando só com canudo? Será que é porque ela não está conseguindo dar um gole e aí se engasga com um gole grande? Tá? Não que tenha problema tomar um líquido com canudo, de jeito nenhum, eu só estou colocando sinais de alerta que talvez a pessoa, a família, a própria pessoa pode estar olhando para isso. Tá? Então, as modificações na consistência é a primeira coisa que eu colocaria. A segunda coisa é o emagrecimento. Às vezes, a pessoa começa a emagrecer. Começa a emagrecer pelo que eu falei, porque está comendo, de repente, tosse, engasga e fala, eu não quero mais, eu estou com medo de comer, tá? Ou porque a família começa a bater a comida no liquidificador. E os artigos científicos mostram que quando você bate a comida no liquidificador, você perde proteína e caloria. Então, aquela quantidade parece bastante, mas às vezes não é. Então, para a necessidade nutricional da pessoa, não é o suficiente, né? Então, hoje, a pessoa que usa, por exemplo, eu tenho vários pacientes que só comem comida batida porque não tem mais condição de reabilitar a deglutição. Então, fica com essa consistência. Então, aí o trabalho junto com a nutrição é fundamental para que os profissionais façam a indicação de um suplemento adequado. Então, assim, segunda coisa, emagrecimento, tá? É muito, essa é a questão muito importante. E, assim, verificar outra coisa. Será que, às vezes, você percebe que o paciente idoso, ele passa a preferir não fazer as refeições junto com a família, porque ele se envergonha do jeito que ele come, porque ou ele derruba, ou ele engasga, então, e todo mundo fica aflito, ele não quer mais sair de casa para ir a um restaurante. Então, assim, são coisas muito sutis que a gente pode perceber dentre as pessoas, antes até que a pessoa tenha problemas maiores. Mas a boa notícia é que quanto mais cedo a gente reabilita, melhor é o resultado. Há 23 anos atrás, quando eu comecei, até a minha professora, a doutora Tereza, ela falava uma coisa muito engraçada, que os médicos encaminhavam para o tratamento de fono, para fono e para o padre, para dar a extrema-unção. Porque já não tinha mais o que fazer, né? O paciente estava tão ruim que não tinha mais o que fazer. Só que a gente tem falado tanto, há tantos anos, né? Que a gente percebe que muitos agora chegam, e eu tenho pacientes muito longevos que fazem exercício para manter a deglutição, né? Porque tem um engasgo ou outro, o médico já percebeu, já coloca, já encaminha para que isso nunca se perca, tá? Juliana, excelente, excelente. Aliás, eu tinha razão quando falei que a gente iria estar aqui com alguém competentíssima no assunto, e você está mostrando que é mesmo. Tá certo? Obrigada. Olha, São eu os vou te seus fazer bons uma pergunta. ouvidos. Eu vou te fazer uma pergunta que é um pouco você já foi falando, mas eu queria que agora você, nessa resposta, você colocasse tudo, muitas das coisas que você falou, fizesse de fato um resumo sobre essa pergunta que eu vou dizer para perguntar a você. Qual que é o impacto da disfagia na vida da pessoa idosa? Olha, essa pergunta, ela é importantíssima, talvez a mais importante aqui do nosso papo, né? Eu falei muito
para vocês das consequências físicas, tá? Emagrecimento, pneumonia, pode levar ao óbito, desidratação, não quer mais comer, mas é impressionante o quanto a disfagia impacta na questão psicossocial dessa pessoa. Porque, veja só, diariamente, Sérgio, a gente tem o poder de escolher os nossos alimentos. Por mais que a gente esteja fazendo uma dieta, você fala, ah, não, deixa eu ver, hoje eu quero comer aqui no meu café da manhã, eu vou comer pão com requeijão e café com leite. Não, amanhã eu quero comer uma tapioca com presunto e queijo. A pessoa com disfagia não tem essa autonomia. Ela tem que comer aquilo, né? Quando você restringe a consistência, você muitas vezes coloca a pessoa num café da manhã que ela vai comer ou uma vitamina de fruta ou mingau. Ela não tem muita opção além disso, tá? Então você perde a autonomia de escolha. Você perde o prazer alimentar. Então, assim, a gente, né, eu falo que eu não entendo, eu que trabalho com disfagia, Marília, eu não entendo as anoréxicas, né? As pessoas que são anoréxicas, não só homens, não só mulheres como homens, mas assim, porque eu trabalho com gente que não consegue engolir, né? E as pessoas não querem comer. Então, e comer é tão bom, né? É o prazer de comer o que a gente gosta, né? De você falar assim, nossa, olha, no fim de semana eu vou comer naquele restaurante que eu gosto. Nossa, hoje eu vou fazer aqui um jantarzinho e vou comer aquilo que eu gosto. Mas eu acho que nada ganha do impacto social. Veja, encontro Carlos, Marília e Sérgio num congresso e digo assim, vamos tomar um café? O que eu quero não é tomar exatamente o café. O café permeia a socialização. O que eu quero é conhecer vocês, me socializar com vocês, é fazer um vínculo de amizade com vocês. E a comida está o tempo todo nas relações sociais do ser humano. Quando você retira a possibilidade do indivíduo comer, até me arrepia, ó, 23 anos falando, mas me arrepia. Mas quando você tira a possibilidade do indivíduo comer, você está excluindo ele da sociedade. Muitas vezes, né? Então, eu tenho pacientes que são conscientes, orientados e usam a alimentação via gastrostomia, porque tem uma disfagia tão grave que é impossível se reabilitar, que assim, a família fica, quando recebe uma visita, liga para a visita antes e fala, não traga nada para comer, sabe? Porque isso causa um mal-estar muito grande, né? A festa de Natal não pode ser mais na casa da pessoa, porque vai ter muita comida, né? E aí, esse é um impacto maior. Então, hoje em dia, ao longo desses mais de 20 anos que eu estudo isso, graças a Deus, a gente tem artigos científicos que mostram que em algumas patologias, como a demência, a gente já não usa mais a alimentação interal, não indica mais essa alimentação via tubo para pacientes em estágio final, porque a gente já sabe que não tem interferência no tempo de vida, não vive mais nem vive menos, né? Então a gente deixa a pessoa comendo com alimentos mais seguros, mas comendo quando quer, né? Então a gente tem a ciência respaldando isso. E eu acho que a gente consegue fazer isso com muito mais segurança, nós, fonoaudiólogos, deixando, né, fazendo manobras. Esse paciente mesmo que eu disse para vocês, no Natal, foi feito o almoço e foram feitos 2 pratos que ele pôde compartilhar algumas colheradinhas com a família. Né? Então, foi feito um purê batido com peru, e aí foi feito um manjar sem coco mesmo, só com leite de coco para ele poder comer. Então, assim, é fundamental, né? Mas ele tem uma família que super se preocupa com ele. E aqueles que estão segregados, né? Então, assim, a disfagia, a gente não pensa sobre o problema de deglutição, sobre a alteração de deglutição, mas ela é muito importante e ela impacta na vida da pessoa e de toda a família. Ô, Juliana, só uma coisinha, Carlos. O Carlos está querendo falar daqui a pouquinho,
Mas eu só queria lembrar uma coisa que é muito importante, não é? Você está falando de pessoas que estão em casa. E as pessoas em instituição de longa permanência para idosos, como é que faz? Que dificuldade, não é? Exatamente. Eu costumo brincar que os horários de refeição nas instituições de longa permanência, e eu muitas vezes atendo pacientes, em algumas que me chamam, eu falo que é uma sinfonia das tosses, né? Tosse aqui, tosse ali, tosse ali, tosse ali. O ideal é que a gente tenha uma equipe preparada para observar as mudanças na deglutição dos pacientes. Então, eu atendo há muitos anos em algumas, e aí os enfermeiros já estão tão treinados, e ele diz assim, olha, Juliana, a dona Maria antes comia de tudo, agora eu percebo que ela está engasgando, você pode vir fazer uma avaliação? Ou ela está recusando a comer tal alimento mais duro, você pode fazer? Ou ela está com dificuldade para tomar o comprimido, você pode vir? Então, assim, as instituições precisam, isso é a disfagia, a broncoaspiração, as mortes por broncoaspiração são extremamente comuns nas instituições de longa permanência, né? Não só os pacientes que estão comendo via oral, que estão comendo, mas os pacientes que também têm dieta enteral. Porque, veja, se você não tem cuidados com a alimentação enteral, essa dieta pode voltar pelo tubo digestório, em forma de refluxo, e a pessoa broncoaspirar o refluxo. Então, lá naquela época que eu comecei a estudar, já se começava a falar assim, sonda e gastrostomia não protege contra a pneumonia aspirativa, contra a broncoaspiração, porque tem o refluxo. E tem uma outra coisa que a gente não pensa, a gente tem a saliva, que a pessoa também tem que engolir, né? Então, às vezes tem que usar medicação para diminuir a saliva, né? Mas essa questão, quanto mais tempo a gente permite que a pessoa, com exercícios, tenha uma boa musculatura e engula, mais ela vai ter uma alimentação parecida com o adulto jovem ao final da sua vida. Então, as instituições precisam estar atentas aos sinais clínicos, às mudanças nos pacientes, tá? Juliana, você mostrou para a gente, né? Até nessa sua última fala em relação às instituições, o risco, né, que pode ter de um simples engasgo, né? Então, assim, Uhum. o quanto isso leva, e principalmente quando isso é uma coisa recorrente, né? Então, eu queria que você dissesse o seguinte, para a gente explicasse para a gente, o que a gente pode fazer para evitar, né, o engasgo? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para evitar engasgar, né, assim, que seja preventivo? E também, assim, agora, mesmo que a gente tenha prevenção, enfim, né, a gente engasga a vida inteira, né, não só na velhice, né? Então, assim, mesmo que a gente tenha prevenção, enfim, que cuide, no caso de engasgar, o que a gente faz? Maravilha. Então, assim, a sua pergunta também é muito importante. O que a gente tem que ter uma equipe muito alinhada, não só o enfermeiro, mas os cuidadores dentro dessa instituição. Então, a gente às vezes vê que o idoso está completamente sonolento e a pessoa continua dando a comida, sabe? Não dê comida à pessoa que está sonolenta. A gente sabe que os quadros demenciais, muitas vezes, eles ficam de olho fechado, mas eles comem. Agora, se a comida fica parada na boca, não é a hora de alimentar. É preferível que você pule a refeição e dê só na próxima. Tá? Então, essa é a primeira coisa, é vigiar o estado de atenção. Ninguém come dormindo, assim como ninguém come deitado, tá? Então, o posicionamento da pessoa também é fundamental. Eu preciso estar atenta ao posicionamento. Às vezes a pessoa está mal posicionada na poltrona, na cadeira. Então, esse posicionamento lateral, vou virar um pouco aqui. Deixa eu ver se o meu fio não vai... Oh! Ai, peraí que o meu negócio caiu, aí voltou. Ó, se eu vou virar um pouco aqui para vocês verem, ó, o posicionamento lateral é importante. Esse tipo de posição para trás, ó, que muitas vezes dá para pegar, ó, que o idoso fica numa poltrona, é muito nocivo. Por quê? Porque a laringe fica aberta.
tá? Então, é preferível a cabeça um pouco mais para frente do que a cabeça para trás, tá? Não tem fechamento da epiglote, de uma válvula que a gente tem da garganta, se a cabeça está para trás, tá? Então, essas duas coisas a gente tem que levar em consideração, Carlos, além dos sinais clínicos, de conhecer cada idoso, né? A gente percebe que algumas instituições estão muito alinhadas já com isso. Então, começa a perceber que aquela pessoa está tossindo muito, já encaminha para uma avaliação de fono. E essa também é uma questão, sabe? Ainda, infelizmente, ao invés de, não só as instituições, mas às vezes os médicos fazem isso, às vezes eles, em vez de caminharem para uma avaliação de fono, eles prescrevem um espessante ou manda bater a comida. E aí a gente perde um momento precioso da reabilitação, porque esse paciente que está começando a engasgar, ele tem condição de fazer exercício. Exercício com a língua, exercício com os lábios, exercício com a garganta, exercício com a musculatura supraioidea, que são exercícios que podem reabilitá-lo, ele voltar a comer, tá? Então, bater não é a solução. Às vezes, sim, tá? Às vezes não tem outro jeito. Espessante não é a solução. A solução é você encaminhar para uma avaliação fonoaudiológica, tá? E aí, às vezes, o fonoaudiólogo que vai te dizer, bom, realmente não há condição, então nós vamos ter que modificar a dieta dessa pessoa, tá? Tem essas três coisas, então, tá bom? Posicionamento, atenção e a atenção o nível atencional do paciente e atenção da equipe para os sinais clínicos, tosse, engasgo, dificuldade para comer, comprimido parado, tá? Olha, Tá, e aí, assim, só complementando, né? tá E aí, bom, assim, tá no bom. caso de engasgar, aí o que que É faz? verdade, Né? desculpa, eu Se a pessoa esqueci dessa outra engasga, parte. é. Bom, Não, dessa tudo outra. bem, é que a gente faz duas perguntas. É super importante essa pergunta, me desculpe. Quando a pessoa se engasga com alguma coisa e você percebe que ela não está conseguindo respirar, que é diferente daquela que a pessoa está tossindo e ela consegue pegar o ar, né? Porque você percebe que a pessoa está tossindo, mas que tem ar entrando. Agora, tem algumas situações que a pessoa fica e não passa o ar. Nessas situações, a gente tem que fazer a manobra de Heimlich, que é aquela que você vai por trás, você pega, tá, aqui, e você vai pressionar o diafragma. Então, logo aqui, ó, acabaram as costelas, na boca do estômago, você pressiona, tá bom? Às vezes eu já tive paciente que engasgou sozinho e conseguiu fazer uma auto-Heimlich, assim, né? Na cadeira para conseguir voltar. Porém, Carlos, nas instituições de longa permanência, é difícil a gente ter uma dieta, algo muito seco, né? A não ser que a instituição não seja muito legal. O nutricionista que faz um cardápio de uma instituição de longa permanência, ele precisa saber que as comidas precisam ser mais úmidas, precisam ser mais macias, né? Mais, às vezes, a gente precisa ter as carnes mais picadas, mas quando a pessoa, por exemplo, engasga com líquido, a gente não tem muito o que fazer, né? A pessoa vai tossir, porque você não tem que fazer, não dá para fazer Heimlich, porque ela não está entalada, né? É diferente. Engasgo pode ser entalamento e pode ser só tosse, né? Então é isso, mas tem gente que entala com a água. Uma vez minha mãe estava recentemente bebendo um copo d'água, sim, porque o esôfago acho que não colaborou, eu vi que ela estava entalada, falava tosse, e ela não conseguia tosse. Essa é uma boa estratégia, pede para a pessoa tossir, tentar respirar e ir engolindo. Eu fiz Heimlich, aí ela voltou, saiu aquele bololô de água. Então, quando são pequenas partículas, pede para a pessoa ir tossindo, engolindo a própria saliva. Tossindo, engolindo a própria saliva. A gente não recomenda que dê alguma coisa para descer,
tá? Porque às vezes você pode engasgar a pessoa ainda mais. Peça para ela tossir, peça para ela engolir com força a própria saliva, e à medida que ela conseguir, ir respirando, tá? Nossa, Juliana, tanta coisa que, olha, que você tem nos ensinado. E sabe o que eu fiquei a pensar? Essa Ah, manobra, essas informações deveriam ser de domínio público, não é? sim, sim. Inclusive, eu vi uma vez um treinamento em que, assim, quando você engasga, quando você tem um desconforto, a tendência nossa, isso durante uma alimentação, é você sair para o banheiro. E é exatamente o que não pode fazer, porque lá você pode complicar isso e não vai ter quem vai te socorrer, não é verdade? Então, Isso. eu acho que garçom, funcionários, todo o pessoal da saúde, devia ser domínio público a atenção para isso. E uma das coisas que você chamou a atenção, que eu ia repetir aqui, mas você já falou, fono ou fonoaudióloga, fonoaudiólogo, são os profissionais que têm a capacidade técnica, o conhecimento para trabalhar com a disfagia e tomar as providências. Você citou a nutricionista também, que é uma equipe que trabalha para a Isso. melhoria das pessoas, e isso especialmente quando a gente fala de envelhecimento. Mas o nosso tempo está terminando, e eu tenho aqui a Ah, honra de fazer a última pergunta, assim, mas com uma dor no coração, porque eu vejo o seu conhecimento, as informações são muito importantes. Assim, você pode dar um exemplo de. A gente já falou de reabilitação e agora um pouquinho assim de prevenção. Existe algum exercício que lá para os 40, para os 20, para os 50, para os 60, para os 80, que eu tenha que fazer para fortalecer essa minha musculatura, para evitar, para postergar, para sei lá o que em relação à disfagia? Você pode nos dar um com exemplo? certeza, com certeza. A gente não tem ainda na literatura mundial algo que seja assim, faça isso, isso e isso, tá? Os estudos mostram que, à medida que você tem uma vida ativa, que você faz exercício, a impressão que dá é que e uma boa alimentação, à base proteica, que a gente acaba repondo a musculatura, né, da deglutição, assim como a gente vai repor dos outros músculos, das pernas, dos braços. Mas eu daria para você, eu falaria três coisas. A primeira é interessante que no envelhecimento a gente perde massa muscular e dentre os órgãos da deglutição, o que mais perde massa muscular é a língua. Ela diminui a textura e ela substitui a fibra muscular por depósito de gordura. É muito engraçado, já tem muito estudo sobre isso. Então, o que você pode fazer? Exercício simples de língua, ó, empurrar a bochecha com a língua. A gente pode fazer. Um muito interessante que mexe também com a musculatura das três camadas da musculatura da língua é fazer um círculo com a língua, ó. Aí você pode fazer assistindo televisão, lavando louça, tomando banho, na fila do mercado, tá? Enfim, dá para fazer. Um outro exercício que também é cientificamente comprovada a eficácia dele e muito simples é a abertura máxima de boca. Se você não tem problema aqui na ATM, nessa articulação, você pode fazer. Abre bem a boca e fecha. Eu vou fazer mais perto para vocês verem como essa musculatura trabalha, ó. Dá para ver, ó? Tá, perfeito. Tonifica muito. Então, Nossa. mas tem que ser exagerado, não pode ser uma boca meia boca, tem que ser bocão, tá? Abre e fecha, tá? Então, a outra é essa questão, tá? Então, a gente tem a língua, rotação para um lado e para o outro, abre bem a boca. E a outra coisa é colocar a corda vocal para trabalhar. Hoje em dia a gente chama de prega vocal. Então, você pode, se você gosta de ler, você pode ler um trecho do jornal em voz alta, todos os dias. Se você gosta de ler um livro, um trecho de um livro. Se você gosta de cantar no chuveiro, cante no chuveiro. É importante colocar a corda vocal para funcionar, porque ela também, durante a deglutição, ela se fecha.
E aí a gente tem uma outra válvula trabalhando. E pode ser assunto de um outro encontro nosso, assim como tem a presbifagia, existe a presbifonia, o envelhecimento da corda vocal, mas isso é uma Já outra está coisa que a gente combinado. pode Nós te falar. chamamos de volta, já está lá na nossa agenda. Maravilha! Mas são esses 3 exercícios que todo Puxa, mundo pode fazer, não vai ter nenhum tipo de prejuízo e podemos prevenir os problemas de deglutição. nossa, muito obrigada. Ah, imagina, é um Juliana, prazer imenso. Juliana, fantástico, Oi. fantástico, fantástico. Pena que, como a Marília falou, pena que já estamos terminando, não dá para a gente ficar muito tempo, mas você já nos deu a dica, a Marília já confirmou, e eu confirmo também, o Carlos concorda, Com né, Carlos? certeza, com Com certeza. certeza. Nós vamos fazer um programa sobre presbifonia, que é muito importante Presbifonia. também. Isso mesmo, é muito interessante. Aí a gente pode pesquisar algumas vozes de cantores quando era jovem e agora. Tem coisas muito legais para a gente falar. E a Eu sou um comunicação. cantor. Oi, você é cantor, Sérgio? Eu sou um cantor frustrado. Ah, então você vai Depois cantar eu te para a conto. gente. Ah, Eu só queria falar, viu, gente? Eu tenho um livro que vende pela internet, tá? Eu escrevi 2 livros, um é o Disfagia no Idoso, que é um livro para profissionais da saúde, especificamente para fonoaudiólogos, fala muito da questão técnica. Mas o ano passado, em 2022, Cristina e eu, que é uma outra fono que trabalha comigo, nós lançamos um que chama Disfagia, informação com arte para o seu dia a dia. Então, é um livro que é uma conversa que a gente tem, que a gente fala, explica o que é disfagia, os sintomas, como cuidar, mas de uma forma muito leve, porque as publicações que a gente tinha eram muito impositivas. Disfagia é isso, os sintomas são esses, faça isso. Né? Então a gente foi fazendo uma conversa e nós tivemos a participação de uma artista plástica fazendo as pinturas, ilustrando, e ficou uma coisa super bonita, tá? Vocês Depois passam eu os posso. livros aí para mostrar a capa? Você me dá um segundo? Posso levantar? Lógico, é um Tá um prazer. segundo mesmo, só um segundo. Ah, não, é evidente. Gente, é muito importante. Primeiro, a gente vai ter a oportunidade de ver e ler, né, e ver, porque ela falou que tem várias figuras, ver de uma pessoa que é extremamente competente no assunto. E, portanto, esses 2 livros são Ó, fundamentais. então, esse aqui, ó, é o Disfagia no Idoso. Deixa eu focar aqui, ó, tá? Ele é vendido Um pela pouquinho mais para trás internet, agora, mais para trás. Aí, tá? ótimo. Ele vende pela internet, tá bom? Também não é uma publicação cara. E os fonoaudiólogos costumam dizer que é a Bíblia da disfagia no idoso. É o único livro que a gente tem no Brasil falando sobre disfagia no idoso. Eu escrevi são vários autores, né? Eu sou uma das organizadoras, escrevo também um capítulo. Eu escrevi junto com a Luciane Soares e a Teresa Bilton, que também são tituladas pela SBGG, tá? Esse aqui que a gente escreveu, ó, que é o Disfagia, informação com arte para o seu dia a dia, olha só, a senhora tomando uma xícara de café e cheirando Cheirando. uma florzinha, tá? É, Então, a gente muito teve a legal. participação dessa artista e a gente tem umas figuras super bonitas explicando. Aqui a gente fala um pouquinho, olha a manobra de Heimlich, Aham, tá? Aí a perfeito. gente tem aqui, ó, você consegue acessar pelo Instagram para ver como é que faz direitinho a manobra. Então, tem vários assim, ó, tá? Perfeito. Então, esse aqui também, a gente tem esse livro para quem quiser saber um pouquinho mais de disfagia. Muito obrigado, Juliana. Você é Imagina. fantástica mesmo. Eu não canso de falar fantástica, tá certo? E a gente Obrigada. queria muito te agradecer. E antes de dar a palavra final, não sei se Carlos e Marília vão querer falar, né? Eu queria dizer a vocês
leiam esses livros, vejam esses livros, principalmente quem está cuidando de idosos, né? Pessoal das instituições, por exemplo, porque são livros extremamente importantes para o cuidado das pessoas idosas que têm problema de disfagia e que como vocês viram, muita gente. A porcentagem de idosos com disfagia é grande. Então, muito importante. Juliana, a gente queria muito te agradecer as suas palavras, seus ensinamentos foram muito importantes e queremos dizer a todos que seguem o nosso canal como divulguem, divulguem, por favor, as informações daqui de hoje, compartilhe ao máximo. E lembro sempre, deixe o sininho acionado. O sininho, na verdade, é ativar a notificação de que uma nova gravação do canal foi colocada no ar. Isso ajuda muito o canal a ser valorizado pelo YouTube. Quando, por exemplo, alguém falar assim, disfagia, pum, põe lá o programa com a Juliana, tá certo? E depende muito dos likes de vocês. Tá certo? Então, façam isso, por favor. Marília, Carlos, antes de eu fazer o fechamento, vocês querem falar alguma coisa para a Juliana? É só agradecer, Sérgio. Muito obrigada mais uma vez, Juliana, pela sua participação, presença conosco e te esperamos para uma próxima conversa. Obrigada. Eu que Presbifonia. agradeço, muito prazer. Concordo com a Marília, né? Eu vou dizer que é um até logo, né? A gente espera você aqui. É isso. Fiquei super curioso com essa questão da, se eu não errar o nome, presbifonia, é isso? Isso mesmo, presbifonia. Ótimo. Quando você falou, então, que a gente pode dar exemplo, né, com cantores, né, que vão envelhecendo, isso acho que isso é um tema muito, muito interessante que a gente às vezes não entende muito o que acontece, né, e todos nós vamos tendo essa mudança de voz durante a vida, né? Então, Exato. esperamos você muito em breve. Obrigado por estar aqui com a gente e um abraço. Eu que agradeço, eu me sinto muito honrada e, como eu disse, eu acho que o meu propósito como fonoaudióloga eu sempre falo isso para as pessoas, é muito mais do que o acadêmico, né? Eu acho que é levar essa informação para o grande público, porque isso pode melhorar a qualidade de vida de muita gente, né? Quando o tratamento é feito antes, a gente percebe o quanto a gente melhora a vida das pessoas. Então, eu que agradeço esse grande espaço que vocês me deram hoje. Muito obrigada. Volto a agradecer, o agradecimento é nosso, a honra é nossa, Juliana. Muito obrigado, muito obrigadíssimo mesmo. E, Tá, gente? pessoal, compartilhem, divulguem, deixem o sininho acionado e vamos curtir os ensinamentos dessa pessoa competentíssima. E eu queria só lembrar a vocês que daqui a alguns dias, no dia 20 de janeiro, nós do canal estaremos completando 4 anos de existência. Oh, conseguimos chegar no 4º ano. E espero que a partir de então a gente ainda melhore ainda mais. Muito obrigado a todos. Obrigado mais uma vez, Juliana Benites. Excelente, excelente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, até a Obrigada. próxima.